a ver con una emoción que es la rabia, la ira. Entonces, que tiene a ver también esta emoción con la capacidad de marcar lo territorio, de decir, este espacio me pertence y yo escolho quién puede entrar y quién no. Entonces, de cierta forma, tiene a ver también con, dentro de la biodanza, con la danza del tigre. Pero o que vamos fazer no início, não, é ver, porque este sentimento, não, a ira, a rabia, muitas vezes é vivido por nós outros como uma coisa de conflito, que nos traz conflito. Muitas vezes a pessoa, incluso quem faz biodança, não, vai ser a dança de la tigre e não logra ser, porque lhe remete a conflitos, porque nós, depende de fatores culturais, nós não estamos acostumados a tocar a ira como algo natural e que podemos gestir e ter coisas buenas a partir disso. Na sociedade, muitas vezes, a ira se vê como uma coisa negativa. Então, vamos ver aí todo um caminho, como isto se expressa de uma forma negativa e prejudicial e como pode ser utilizada positivamente. E vamos ver principalmente sobre cuento. O capítulo tem mais de cuento, pero vamos ver principalmente sobre cuento, que é o conto principal, que é el oso de la luna creciente. Então, vamos ver este cuento. Vou contar a vocês. Então, era uma vez, uma volta, não sei como se diz em espanhol. Então, no Japão, é cuento japonês. Então, havia uma senhora, uma mulher, não uma senhora assim, vieja, não, era uma jovem mulher que era casada com um homem e ela se amava muito. Ela era muito linda, muito linda. Pero houve uma guerra e este homem foi convocado para a guerra. Eles, antes da guerra, eram muito felizes e se amavam muito. Então, se passou alguns anos nesta guerra. E quando o homem voltou, ela estava muito ansiosa, porque ele queria muito ver e tocar e fazer amor com seu marido, não? Que tinha tanta nostalgia, tantas ganas de verlo, de tocarlo. E este homem volve muito traumatizado da guerra. Está tão traumatizado e se expressa com uma rabia terrível. Ele tem um mau humor, uma rabia, não deixa ninguém chegar perto e não quer entrar dentro da casa. E vai dormir aí no bosque próximo da casa, mas não quer entrar dentro da casa. Então, ela pensa, bem, ela deve ter pouco de nostalgia de minha comida, não? De comer as coisas que eu hago. Ela era uma excelente cozinheira, não? Então, hace muitas coisas muito saborosas para ele e vai ao encontro dele para levar isto, para ver se assim consegue deixá-lo mais calmo e invitá-lo para retornar a casa. E quando chega aí, este homem dá golpe nos pratos, derruba tudo por terra, e diz que não quer, e diz para ela se afastar, que não quer saber de nada. Então, ela está desesperada, não sabe mais o que fazer. E decide ir hasta a feiticeira da comunidade
una vieja bruja que hacía las curas de la comunidad, ¿no? Ela servía un poco como una médica, ¿no? Una curandera. Entonces llega ahí, ¿no? E explica a situação a esta senhora, né? E esta senhora diz assim: sí, sí, claro, eu posso fazer elegir para tu marido, para ele melhorar, pero me desculpa que me falta um ingrediente que é fundamental. Se não tenho este ingrediente, não serve, não vai servir para nada elegir. Então, ela diz: eu necessito este ingrediente. ¿Tú estás dispuesta a ir buscarlo? Porque yo no puedo ir buscar. Entonces tú busca el ingrediente y yo hago elegir la poción mágica para tu marido mejorar. Y ella dice, sí, yo hago cualquier cosa para él mejorar. Entonces ella dice, bien, yo voy a pedir que tú, o que falta es el pelo de la luna creciente del oso que vive na montanha. Bien, era um super desafio, porque este oso era muito violento, muito rabioso. Pero ela diz, não, eu vou, eu recebi esse chamado e eu vou à montanha encontrar esse oso. Então, ela deixa tudo aí, né? E prepara uma sacola llena de comida, de coisas para comer, muito saborosas, e se põe a subir a montanha. O que passa é que ela jamais tinha subido a montanha, é a primeira vez que ela sobe a montanha. Então, sobe com muita humildade, assim, agradecendo sempre tudo o que passa, não? Então, o fato de haver árvores, aí ela agradece as árvores. O fato de as pedras por terra, que as pedras não, ela não cai quando camina, então agradece também. Agradece a tudo. E vai subindo e leva muitos dias subindo. E quando está quase aí, quase chegando à caverna, porque o oso vive em uma caverna, então, quando está quase chegando à caverna do oso, entra em um lugar assim que era muito difícil, cheio de espinhos, cheio de coisas difíceis, se lastimava um pouco as pernas, não? Um caminhar muito difícil aí. E quando estava desse passo muito difícil, então passa por ela alguns pássaros que são pássaros terríveis, pássaros que dão medo. E ela se dá conta que, em realidade, não são pássaros que estão voando aí sobre sua cabeça, mas são como almas de mortos que não foram sepultados. Então, se estão aí volando porque não têm rumo, não têm onde ir. Então, nesse momento, ela decide pedir a Deus e rezar um pouco e pedir a Deus que dê rumo a estas almas, não? Que dê um lugar para elas irem, que elas possam encontrar um descanso. Então, ela faz esta oração e os pássaros se vão. E ela continua. E continua até chegar muito cerquita da caverna do urso. Então, aí ela vê a caverna e então começa em uma estratégia, porque ela sabe que não pode chegar aí e tomar o pelo do urso que la come, se hace isto, não? Então, ela durante o caminho teve fome, mas não comeu nada porque havia reservado os alimentos para o urso. Então, o que hace é o seguinte, uma aproximação muito lenta que levou muitos dias, não? Então, deixa aí um bocado de alimento e o urso
sale de la caverna, ve un poco extraño este alimento ahí, pero es muy saboroso y lo come. El otro día ella hace lo mismo. Y cuando hace eso, poco a poco, cada día va se aproximando más. Hasta que el oso ya está un poco acostumado a tener todos los días un alimento. Entonces, cuando ella siente que el oso ya está esperando para ser alimentado, entonces un día coloca ahí el alimento y cuando el oso va a tomar el alimento, ella aparece, se mostra el oso. El oso la mira y dice así, pero esta mujer que es tan frágil, hace tanto tiempo que yo no como un humano, quizás yo pueda comerla. Pero la mujer tiene una cosa muy dulce y muy así, con una dignidad. Entonces el oso se conmueve con esto, ¿no? Y dice a mujer, tú eres loca de estar así, no tienes miedo de mí. Entonces ella explica la situación, que está desesperada y que necesita de la ayuda del oso. Entonces el oso dice, está conmovido con ella, ¿no? Entonces decide donar el pecho, pero dice así para ella, tú tomas el pecho y anda, va embora, não te quedas aqui, porque depois com o dolor, eu não vou conseguir controlar minha rabia e vou te comer. Então, tu toma o pejo e vas para casa, torna imediatamente para casa, retorna para casa, porque senão, se tu estás aí parada, eu vou te atacar. É impossível, é muito para mim, já é muito para mim me contener de não te atacar ahora. Então, por favor, tomas o peito e vas. ¿No? E assim ela hace. Toma o peito e va. Então, está muito orgulhosa. ¿no? E quando chega na aldeia, vai imediatamente a la feiticeira, esta mulher vieja, e lleva o pecho del urso, o pecho branco. Está muito feliz. Dice, mira que yo trae el pecho, tú puedes hacer la medicina para curar mi marido. E la señora esta mira el pecho e coloca no fuego. Imediatamente se queima e desaparece o pecho. Então, a mulher, a nossa personagem, está assim que não sabe o que passou. Como que tu colocas este que eu passei dias para tomar, conseguir isto que tu dizes que era essencial para tu fórmula, e agora tu queimas? Como haces isto? Então, a senhora diz assim, mira, se tu foi capaz de tomar o pecho del urso, será capaz de trazer novamente tu marido a la lucidez. E assim termina o cuento. O cuento é um cuento a respeito de la ira, que nos invita a compreender la rabia, la ira, esta emoção e este sentimento, que é la rabia e la ira. Então, Clarissa habla que há muitas pessoas que são muito rabiosas, que têm muita ira e se movem com a ira. Pero ella diz que esto não é muito bueno, ¿no? Quando tu está aí parado na ira. Que a ira é uma emoção, é um sentimento que é importante porque te move, te dá uma descarga de adrenalina, ¿no? E te hace fazer coisas,
Pero si tú solamente te mueves por la ira, es como que esto te impede de estar en contacto contigo mismo. E isto te impede de entrar em contato com tu inconsciente. Então, ela diz, e é muito interessante isto, não? Porque ela diz, mira, um pouco de ira e deixar a ira passar, não? E mover, é muito interessante. Pero se tu vida é orientada por la ira, isto é terrível, porque não vas mais ter acesso a tu inconsciente. Tu criatividade vai estar limitada. Então, ela diz, bem, há artistas que se movem, criam a partir da ira, e dizem isto, não? Eu necessito da ira para criar. Pero ela diz que se tu vas examinar bem a obra destes artistas, estão sempre dizendo a mesma coisa. Então, dizem a mesma coisa de muitas formas, pero não cambiam o discurso. E Clarissa diz que é necessário para nossa criatividade e a expressão do ser que temos o impulso criativo baseado em mais de uma emoção, não somente em uma emoção. Então, não há por que cultivar a raiva como a emoção central de nossa vida, porque a raiva, se cultivamos esta emoção sempre, tem consequências em nível fisiológico para nós, em nível emocional para nós. É uma visão negativa da vida. Então, eu creio que para começar este viaje, é importante compreender o que é uma emoção e o que é um sentimento. Esto eu creio que é um bom ponto de partida para compreendermos o que está falando Clarissa, não? Então, la ira, la rabia, é uma emoção. Não é a única emoção. Temos muitas emoções, mas a emoção é algo muito natural e eu creio, não? Há muitas coisas que dizem assim, educação emocional, controle emocional, administração emocional. Eu creio que muitas vezes hacemos uma confusão entre emoção e sentimento, não? Porque a emoção é algo espontâneo e incontrolável. Quando nos emocionamos, quando nos damos conta que estamos emocionados, já estamos emocionados. A emoção é algo natural, fisiológico. Então, não há como controlar as emoções. Nós controlamos a expressão das emoções e não as emoções. Para controlar uma emoção, é necessário uma construção interna de corazas musculares de um nível muito potente. Então, não é uma coisa saudável controlar as emoções. Nós somos muito especialistas em controlar a expressão e controlar o contato que nós mesmos hacemos com esta emoção. Pero a emoção está aí. Então, no caso da emoção de la ira, de la rabia, é uma emoção que é como uma reação a algum estímulo do meio, não? Alguma coisa que sucede e que me vem rabia. Por exemplo, se estou caminhando na calle e uma pessoa pisa meu pé, imediatamente eu tenho uma reação, pero antes de me dar conta do que está passando, eu já tenho uma reação que tem a ver muito com a ira. Então, de estar aí pronto para fugir ou para lutar, porque me ofende isto, me hace dolor, Então, solamente que como eu sou uma pessoa civilizada, educada, então a pessoa me diz, desculpa, perdão. Eu digo, não, tudo bem, não? Pero o coração está batendo forte, não? Pero a expressão, ok, tudo bem. Então, continuamos a caminhar, a pessoa para um lado e eu para outro. Como que 5 minutos depois já não me recordo mais disto, porque não é importante. As emoções em si não são importantes, são reações.
Entonces, yo no me acuerdo más. Pero o que pasa é que algumas vezes, entonces, a pessoa vem passando e eu la conheço, e pisa em meu pé, e me hace um dolor. Eu tenho esta reação, a pessoa pide excusa, e eu digo, ok, tudo bem, pero depois, quando a pessoa se vai, eu não me ouvido disto. E peço, eu sabia que esta pessoa estava mal comigo. Esta pessoa hizo esto de propósito, pero eu vou me vingar. Então, aí eu empeço a me recordar. Isto começa a adquirir um aspecto simbólico. Eu ligo este fato com outras coisas e me recordo muitas vezes disto e associo este recuerdo a outros recuerdos com a mesma pessoa e aí já não é mais uma emoção, é um sentimento. Então, temos como dentro de nós como um jardim de emoções cultivadas. Algumas são muito positivas, outras muito negativas. Então, o que é necessário sabermos é cada vez que recordamos do fato, cada vez que acessamos a um sentimento, que vamos nutrindo aquela emoção e vai tornando, tendo um aspecto simbólico e vai se tornando o que chamamos sentimento. Então, cada vez que tocamos esse sentimento, a relação fisiológica da emoção se repete, pero em menos potência, pero se repete. Então, muitas vezes temos como emoções cronificadas, né? E é curioso, porque como a emoção provoca uma reação orgânica, fisiológica, e essa fisiologia tem um componente químico, nós nos tornamos adictos de algumas emoções. Então, muitas vezes se repetem coisas na nossa vida, e se repetem, eu penso conscientemente, eu não quero mais, não quero mais viver essas coisas, mas vou ali e repito. E muitas vezes tem a ver com uma adição. A pessoa se torna adicto em um determinado neurotransmissor, um determinado hormônio, uma química que o corpo produz, que quando não produz sentimos falta. Então, quando começamos a nutrir a rabia, em geral, a rabia não está associada somente à rabia, vem com tristeza. Então, temos uma situação que podemos chamar de ressentimento, não? É como uma coisa que vai circular e que causa muito mal-estar e causa uma coisa de uma visão muito deturpada da própria realidade, porque isto como que se vai tornando anteojos assim que te hace mirar a realidade de uma forma muito negativa, muito pesada, muito baseada em vingança, em pagar com a mesma moeda e assim essas coisas assim. Então é como se toda a energia daquele ser vá se tornando ressentida, não? Vá como gerando uma coisa amarga, não? A vida se torna amarga. Então, Clarissa disse que há situações na nossa vida que appartêm à infância, não? Que são situações que han causado muito ressentimento, pero são situações que são não situações assim como concretas no senso de que eu posso observar como se uno caiu e quebrou um braço, não? Então, ela diz, bem, se um niño cai e quebra um braço, se vai a levar ao médico. Pero muitas vezes o niño tem uma fratura, que é uma fratura interna da alma, não? E aí
as pessoas não se dão conta e deixam isto aí como supurar, ¿no? Dejan ahí muy, muy enfermo esto, ¿no? Entonces, es como si, por ejemplo, de la infancia yo quebro una pierna y no la curo. Entonces, esto va a atingir la totalidad de mi ser. ¿No? Yo puedo caminar por la vida, pero no voy a caminar bien. ¿No? Vou caminhar assim, com dificuldade, essa dificuldade vai atingir outras áreas de minha vida, não? Porque eu não vou ter tanta liberdade, a minha capacidade de expressão vai ser alterada, e muitas coisas vão acontecer porque esta situação não foi curada. Então, muitas vezes estamos aí, não? E o marido desta senhora, não? Desta mulher, está muito traumatizado por la guerra, pero não pode tocar, não pode mirar, não pode curar isto, não logra tocar esta ferida. Então, está completamente tomado por isto. Isto vem através de uma ira muito forte, pero atrás desta ira também tem muita tristeza. Então, a ira contaminando tudo na existência desta pessoa. Né? Então, quando entramos nesse ciclo que é de ressentimento, muitas vezes a ira vai tomar conta e vai como que interferir na nossa alegria de viver, na nossa disposição para amar, na nossa capacidade de empatia, de criar a nossa existência. Queridos, há alguém que está com o microfone aberto. Se podem mirar, eu vou mirar um pouquinho acá para ver que há como um rumor de microfone aberto. Ok, não. Ok, eu senti um pouco, quizás a pessoa já cerrou. Ok, vamos ver aqui. Pero Clarissa diz assim que mesmo, não? E quizá vocês podem observar em vocês mesmos isto, não? Que mesmo quando estamos assim em estado muito alterado tomados por la ira, há uma parte que se preserva e diz assim, ok, calma, ok, tienes que fazer isto, tienes que fazer outra coisa. Então, essa parte que não, que mesmo que estamos quase cegos de ira, não? Há uma parte que se mantém lúcida, é representada por a nossa iniciadora, a senhora, que vai ajudar a mulher. E que, em realidade, se vamos mirar bem o cuento, esta senhora jamás pensou em fazer uma fórmula para curar o marido, não? Ela provocou a mulher para fazer um ritual iniciático para si mesmo, para lidar com a própria raiva, para aprender a lidar com esse elemento de raiva. Então, se pensamos em todo o cuento como os personagens internos de uma única pessoa, não? Vamos ver aí o marido como a parte que está muito traumatizada e que necessita cura e que muitas vezes toma conta e impede que a alma se alimente, que a alma seja si mesmo, busque si mesmo, não? Então se está revoltado, pero a senhora é aquela parte lúcida que diz assim, no, ok, vamos ver o que vamos fazer com isto, não? E diz, bien, eu creio que tu tienes que subir a montanha. E a montanha é uma grande aventura do herói. Então, é onde ela deixa o mundo que ela conhece. Ela jamais subiu a montanha, não? E agora tem este desafio, subir a montanha, para buscar soluções em sua vida. Então, sale do mundo conhecido para dizer assim, ok, eu quero solucionar isto.
é diferente. Imaginem assim que ella poderia ter buscado uma outra solução, quizás dar uma medicação para o marido estar assim um pouco dopado e não ser tão rabioso. Muitas vezes temos estas soluções que são soluções anestésicas, não? Então, em vez de fazer o trabalho interno, de buscar a nós mesmos, buscamos soluções paliativas, né? Que em realidade não levam a solução nenhuma, pero que diminuem o sintoma, diminuem o sentir. Né? E a curandeira diz, não, eu não vou te deixar dar elegir para sanar tu dolor, para anestesiar tu dolor, não? Eu vou te dizer, sobe a montanha e enfrenta o problema. Então, ela aceita, né? É uma heroína. Então, aceita o desafio de sair do mundo conhecido e ir em busca de si mesmo. E quando começa a caminhar, né? Começa a encontrar a si mesmo, né? Dentro desta caminhada, né? Então, cada vez que agradece, né? Ela é como se reconhece seus potenciais, né? Cada vez que tem uma coisa que é difícil, reconhece que tem as suas limitações. Então, dentro dessa caminhada que subiram na montanha, né, que é uma coisa difícil de fazer, ela passa a conhecer a si mesma, nas suas debolezas, nas suas dificuldades e também em seus talentos, nas suas capacidades, empeça nesta caminhada a conhecer a si mesmo. E neste percurso, quando já está quase chegando, então encontra estes pássaros, né? Esses pássaros que são justamente aqueles pensamentos, né? Que são pensamentos de desvalia, de vingança, de ódio contra si mesmo, contra as outras pessoas. Então, que estão aí, né? Que vão e voltam, né? E que como tomam conta, né? Então, temos alguns pensamentos, né? Que mesmo que não queremos, eles voltam. Né? E tem a ver assim com muita desvalorização de nós mesmos, ou falta de confiança na vida, ou coisas que dizemos a nós mesmos que são terríveis. Então, é como se estes pensamentos não têm um destino, e por não ter um destino, voltam. Né? Então, quando ela faz a oração, pede para os mortos encontrarem um destino, né? Em realidade está justamente tocando estes pensamentos, não? Estes sentimentos, e compreendendo que eles têm um lugar, eles têm um porquê. Então, se pensamos na nossa forma de pensar, na nossa rigidez, nas nossas coraças caracterológicas, não? Nada tem é ausente de sentido em nossa vida, né? Então, muitas vezes temos formas de pensar e de reagir no mundo porque em algum momento nos serviu. Então, se pensamos nas nossas coraças musculares, né? Essas coraças em um dia nos serviram porque certamente algum conteúdo interno não podíamos acessar porque seria muito sofrimento. Então, criamos a coraça. Pero agora, hoje, já vemos o que significa, já está tudo certo, mas continuamos com a coraça. Então, é compreender o destino. Eu não necessito mais disso, eu não necessito mais pensar essas coisas de mim mesmo, não necessito mais essas tensões. Não? Isto já passou, já não é mais necessário. Então, eu dou um destino a isto, não? Agradeço e deixo ir. Então, bem,
depois de passar por esses pássaros e dar destino, então ela chega finalmente à la caverna, né? E aí, na caverna, ela vai pouco a pouco se aproximando. São dias que vai se aproximando, né? E alimentando o osso. Então, é como aprender a lidar com esta parte que é muito potente, que é acá simbolizada por um animal muito potente, que é o osso, e que tem características muito interessantes, né? Então, como é simbolizado em um animal, esta ira é uma ira instintiva, né? Não é uma ira cultivada, é a ira no fundamental, em aquilo que protege a vida, é a questão instintiva, né? Então, está aí baseada em uma coisa de sobrevivência, né? Então, pouco a pouco, ela vai aprendendo a se relacionar com isto. Né? E como chegar, né? E como fazer com que este impulso de força, de abrir espaço, de proteger-se, pode entrar em diálogo com sua consciência, né? E ajudá-la, e donar um pouco de sua energia. Então, é um processo de pouco a pouco alimentar, pouco a pouco se aproximar. E uma coisa interessante é o animal que é um urso. Então, o urso também é um animal que tem características muito próprias, né? Porque é muito sazonal o urso, né? Ou seja, ele dorme todo o inverno, né? Então, tem uma capacidade de recolher-se e depois de abrir-se. Então, tem uma capacidade de entrar para dentro e perceber-se, estar recolhido e depois agir no mundo. Então, é justamente esta pulsação que nos permite de compreender melhor este sentimento que é a ira, né? Então, essa ressonância com algo que é interno. Agora, como uma potência instintiva, né? O urso diz, mira, te dou mi pecho, pero tu deves irse, né? Não te quedas acá, né? Porque é uma força muito potente. Então, eu tenho que tomar um bocado disto e não estar aí. A mesma coisa que pode me ajudar, pode me destruir. O mensagem é este, não? Então, depende da dose que eu vou contatar. E é interessante porque mesmo nesse encantamento que o urso tem, né? Porque ele foi capaz de estar em contato com ela, de ter compaixão com ela, de ter receptividade, porque o osso justo simboliza isto, né? Pero é interessante perceber que mesmo quando somos muito empáticos, quando somos muito acolhentes, temos um lugar que há muita fúria, ok? Mesmo que somos, que nos vemos, nos miramos, não, eu sou uma pessoa boa, não? Eu sou uma pessoa capaz de amar, sou uma pessoa que é capaz de mirar os outros e compreendê-los. Mesmo que eu seja a pessoa mais pacífica deste mundo, eu tenho lado meu que é furioso, que tem fúria. E é muito importante compreender que temos este lado, não? Quando uma pessoa diz que é incapaz de violência, que é incapaz de agressão, de agredir uma pessoa, não? Ter agressividade. Eu sou incapaz de ser agressivo. Eu tenho um pouco de medo de uma pessoa assim, porque como não se relaciona com sua fúria, é
posible que em algum momento essa fúria lo tome de uma forma quase cega. Então, é importante que mantenhamos um diálogo com esta emoção. E que em um nível de sentimento podemos cultivá-la, pero de uma forma de perceber que existe e valorizá-la como um potencial de vida, pero não negá-la. Negá-la é a pior coisa que podemos fazer. Então, o que passa, né, é que o mensagem que a senhora, a curadora, né, a pessoa que cura, nos passa é que a curação não é somente uma ideia, né? Então, eu não posso sanar minha alma, né? Simplesmente assim, com uma solução mágica, não? Não é uma poção que pode sanar-me. Há trabalho, há uma prática que requer paciência e perseverança. É um caminho sanar-se. E possivelmente todos vocês já estejam fazendo esse caminho hoje, não? Todos nós estamos nesta aventura de sanarmos a nós outros mesmos, não? E essa é uma caminhada. Então, o que passa é podermos utilizar a raiva como um elemento positivo, não? Um elemento que nos diz, bem, este é meu espaço e eu quero preservar meu espaço. Eu decido quem entra e quem não entra em meu espaço. E quando uma pessoa tenta entrar sem permissão, eu sei dar limite. Eu posso utilizar esta emoção também para abrir espaço, não? Eu necessito de mais espaço, então abrir espaço, buscar o que necessito, buscar meu alimento, buscar meu espaço, buscar as atividades que me gustam, buscar os amores que eu quero. Não? Então, esta energia para ação que a raiva te promove, não? Pero sem cultivá-la em nível de ressentimento, cultivá-la em nível de energia de ação. Então, ela diz que também a raiva pode ter uma conotação coletiva. Então, vamos ver que muitas vezes os sistemas sociais e políticos têm uma coletividade deste sentimento, raiva. E muitas mudanças sociais, cambios sociais, se dão por essa energia. Então, muitas vezes as pessoas têm situações de muita opressão e se unem em torno desta emoção e fazem cambios. O que temos que estar muito atentos é que muitas vezes esta mesma raiva é manipulada e serve para controle social. Então, muitas vezes, eu creio que um exemplo clássico disto se foi na Alemanha nazista, né? Onde, incluso na Alemanha nazista, se desenvolveu muito de pesquisa, né? De como manipular as pessoas em cima do ressentimento e da raiva. Né? Então, se cultivou o ressentimento por algumas etnias e algumas pessoas como os hebreus, os negros, os homossexuais, as pessoas com deficiência, como se nutriu na população uma ira contra estas pessoas, não? É como uma forma de manipular as pessoas. Então, temos que estar atentos na ira coletiva, não? Porque como toda ira, tem seus aspectos positivos em termos de dar limite para algumas situações sociais, de buscar soluções coletivamente, pero há muita manipulação coletiva também. Hoje entramos muito nesta questão del fake news, não?
que é uma questão que provoca muita ira coletiva, não? E aí tomamos decisões com base nesta ira, que é uma ira de manipulação. Então, é um pouco perigoso também. Então, uma das coisas que nos provoca ira são situações que não conseguimos perdoar, né? Situações que já passaram, pero nos ressoa internamente, tem a ver com o ressentimento. Então, Clarissa traz alguns passos, né? Alguns passos que ela entende como passos para o perdão. Então, como alguns conselhos, né, que ela dá. Então, quando ela diz assim, quando uma situação te provoca ira, e muitas vezes é uma situação que não tem a ver, não tem exato relação com uma coisa que se passou no passado, pode ser algo no presente também, não? Então, ela diz, toma um tempo, espera, não haja imediatamente, não? E te afasta um pouco da situação, incluso do pensiero sobre a situação. Deixa as coisas tomarem um rumo um pouco solas, sem interferir aí, porque muitas vezes interferimos pensando e nutrimos mais aún a rábia. Então, diz assim, te afasta um pouco, te alontana um pouco da situação, incluso de tus penseiros a respeito dessa situação. E aí me recorda um pouco algumas outras histórias, né? Onde diz assim, que se diz como na história de Vassalissa, né? E na história também no mito de Eros e Psique, né? Que diz para o personagem, vá dormir, que tudo vai se solucionar. Né? Então, é um pouco esta atitude de deixar que o inconsciente se mova sem ter uma ânsia de resolver as coisas imediatamente. Né? Uma outra coisa que aconselha é renunciar a castigar, né? Então, a vingança não é uma coisa boa, né? Porque a vingança é sempre uma coisa que vai te atingir também. Né? É uma energia muito, muito terrível e que faz muito mal, não somente para quem sofre a vingança, que pode suceder ou não de sofrer, mas para quem está aí maquinando, não? Como fazer uma vingança. Então, temos que levar em conta que quando estamos aí maquinando, pensando em como nos vingar, como castigar o outro de uma coisa que nos ha hecho, estamos deixando de nos dedicar a coisas muito importantes. Não existe espaço para maquinar estas coisas e depois pensar em coisas boas, não? É como digo antes, a rabia é uma emoção que contamina as outras. Então, se eu estou aí nutrindo que quero me vingar, que quero castigar o outro por o que hizo comigo, eu vou contaminar muitas áreas de minha vida que seria realmente terrível contaminar, não? E muitas vezes a pessoa entra nesta esfera e esta esfera se auto replica, não? Então, quanto mais eu nutro a sensação de que quero castigar, mais rabia eu tenho e assim vai a coisa, não? E depois, muitas vezes, isto eu hago a vingança e depois a pessoa também quer se vingar, quer me castigar. E aí se cria ciclos de relação que estão baseados no ódio, não? E depois ela diz assim, de não cultivar a memória, se distanciar da memória da situação que me causa a rabia, não? O ressentimento. Então, deixar para cultivar a memória de outras coisas, não? Então, não é estar aí reforçando a situação, traindo presente todo o tempo, porque toda vez que recordamos, estamos traindo presentes como se estivesse acontecendo novamente. Né? Então, deixar isto, que o tempo
va dejando muy lontano, muy lontano. Entonces, quando podemos fazer todo isto, nós chegamos a um perdão que é realmente o perdão. Né? Eu invito vocês para compreender melhor esta palavra, perdão, né? Porque muitas vezes nós confundimos perdão com deixar a situação se repetir. Né? E perdão não é isso. Né? Então, temos que, Clarissa invita a nós a pensar a respeito, né? Temos que ver que tipo de perdão podemos dar. Né? Para algumas pessoas em nossa vida, perdonar a estas pessoas significa dar outra oportunidade. Né? Dizer, ok, eu vou dar a oportunidade para tu ser diferente. Pero algumas pessoas, nós já sabemos que tu não podes dar outra oportunidade, porque vão repetir exatamente o que fizeram. Então, como saber qual a pessoa que vai repetir e qual a pessoa que merece uma nova oportunidade? Isto solamente nós podemos saber. Pero temos que estar atentos que muitas vezes perdonar significa solamente deixar ir. Né? Deixar ir, deixar viver e deixar seguir seu rumo. Né? E outras vezes sim, é dar outra oportunidade. Ok?